Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então olha só, meu companheiro, deixando de enrolação, deixando de information, porque afinal de contas você já me conhece. Eu é que gostaria de te conhecer pessoalmente, pode entrar em contato comigo, manda mensagem pelo Facebook. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque como muita gente manda mensagem, acontece de eu não ver. Então o cara manda, a pessoa manda, e aí eu vejo aqueles na hora que eu entrei, mas por uma tristeza eu perco algumas. Aí depois eu vou tentando buscar para ver se eu vejo. Acontece de eu ver uma mensagem em outubro que o cara mandou em janeiro, por exemplo. Mas a culpa não é minha, é porque, graças a Deus, vocês conversam bastante comigo. O que a gente vai fazer hoje? Nós estamos brincando aqui com a parte de interpretação. Então, nós já começamos o nosso módulozinho de interpretação e hoje a gente vai trabalhar com o processo de figuras de linguagem. Assunto demasiadamente importante para você que quer ampliar o teu conhecimento linguístico. Agora, com certeza, você já sabe, porque você já viu em outra aula minha, na aula aí do módulo básico, quando a gente trabalhou denotação e conotação, você já viu que a denotação é equivalente ao processo real da linguagem, ao sentido literal. Então eu digo que eu comprei 1 metro de pedra para construir um muro. Pedra aí, sentido real, dicionarizado, valor denotativo, valor real. Agora, se eu falar que eu comprei, não que eu comprei não, se eu falar que a Jordana é uma pedra em meu sapato. Se eu falar que a Jordana é uma pedra em meu sapato, ela está aqui no meu sapato? Não, ela está machucando. Está machucando? Não, não está. Ela é o quê? Um problema na minha vida. Então, eu não empreguei pedra aí como se fosse uma pedrinha mesmo que estivesse lá no meu sapato. Eu empreguei pedra fora do seu sentido habitual, fora do seu sentido dicionarizado, ou seja, num contexto diferente. Então, eu empreguei um valor conotativo, uma linguagem figurada, uma linguagem literária. Nós estamos trabalhando agora as figuras de linguagem. E aí, você pensa, se eu estou chamando de figura de linguagem, é porque essa linguagem aqui só pode ser figurada. Então, todas as figuras de linguagem são provenientes da linguagem conotativa. Agora, eu tenho que saber que essa figura de linguagem, que esse valor literário não está imposto só nos livros, nos romances, está sendo trabalhado o tempo todo no nosso dia a dia. Eu tenho a metáfora e a metonímia, que no final das contas são as duas principais figuras de linguagem. E a metáfora acaba sendo, na verdade, a grande figura de linguagem. Porque no dia a dia nós fazemos diversas associações. Se eu digo que a Clara é uma flor de menina, olha a associação que eu estou fazendo entre Clara e flor, para dizer que é bonita, que é delicada, que é cheirosa e por aí vai. E durante todo o nosso trajeto de vida, nós estamos habituados a fazer esse tipo de associação. Então, a figura de linguagem já faz parte do nosso cotidiano, já faz parte do nosso dia a dia. Mas, para concurso público, a gente tem que ter uma noção de diferenciar essas estruturas. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Eu vou colocar aqui e vou fazer uma leitura do texto que eu preparei. E, normalmente, a gente encara assim. Valor denotativo, valor conotativo. Só que eu vou desmembrar essas estruturas, porque a gente pensa em figuras de linguagem, a gente não pensa em nada mais. E há um algo a mais? Há um algo a mais. Então vem aqui comigo, ó. Observemos o vocábulo destacado nas frases abaixo. O vocábulo, no caso aqui, é a palavra touro. Olha a primeira frase. O touro pastava distante do resto da manada. Quase que não sai. O touro pastava distante do resto da manada. E a segunda frase. Aquele lutador é um touro. Se você já assistiu a aula de denotação e conotação, já sabe aqui que a primeira é valor denotativo e a segunda é valor conotativo. Mas vamos aprofundar um pouquinho para poder massificar ainda mais esse conhecimento em você. Se procurarmos o significado desses vocábulos no dicionário, vamos encontrar que touro é um boi não castrado, usado como reprodutor
produtor, ou um signo zodiacal. O primeiro desses significados dicionarizados é adequado à primeira frase, mas não encontramos um significado adequado à segunda frase, porque se trata de um sentido não dicionarizado, criado pelo contexto em que a palavra se insere, correspondente a muito forte sentido também atrelado ao valor cultural do animal touro. Então vamos lá. Eu nem precisava fazer toda essa leitura, nem precisava te mostrar todos esses aparatos que eu preparei aqui. Mas por que eu estou fazendo isso? Primeiro, para você ter um material excelente de estudo. Porque, às vezes, você quer estudar também lendo. Você absorve melhor assim. Então, você não precisa o tempo todo do Sidney falando. Você vai escutar só? Não, você vai ler. Então, eu preparo um materialzinho que seja o suficiente para que sozinho você consiga fazer uma revisão, dar uma estudada. Mas isso aqui é muito fácil, né, gente? Perceber o valor real da palavra ou o valor conotativo. Mas aí é o seguinte, nem tudo são flores. E eu tenho outros tipos para poder trabalhar. As figuras são tradicionalmente classificadas em figuras de construção, figuras de pensamento, figuras de palavras e figuras de harmonia ou figuras sonoras. Agora, normalmente, quando a gente pensa em figuras de linguagem, nós estamos pensando em figuras de pensamento. Vocês vão perceber que são as figuras mais importantes para nós, seres que utilizamos a língua. Mas a banca pode desmembrar? Pode trabalhar em cima dessa nomenclatura? Pode. Mas você já sabe que a metáfora e a metonímia, no final das contas, são as principais figuras de linguagem. Mas não são as únicas que caem em provas de concurso. E é por isso que a gente vai utilizar esse material agora. Eu vou fazer um estudo dirigido contigo, mas eu tive a preocupação de preparar um material que você sozinho em casa é capaz de estudar e é capaz de entender e compreender. Tranquilo? Então vamos lá. Ó. Primeiro, figuras de construção. E a primeira figura de construção que a gente tem aí é a elipse. Com certeza, você deve saber que a elipse trabalha muito o processo da coesão textual. E o que é a elipse? É a omissão de um termo. Agora, quando a gente trabalha relacionado às figuras de linguagem, eu tenho que ter em mente que eu tenho a elipse e eu também posso ter o zeugma. Então, se liga só. Figura caracterizada pela omissão de um termo que é facilmente subentendido. Quando a omissão ocorre após esse mesmo termo já ter sido enunciado, dizemos que há zeugma, que é uma espécie de elipse. Então, a verdade é que a elipse é a omissão de um termo que ainda não apareceu. E o zeugma é a omissão de um termo que já está ali na frase, já está ali no texto. E aí, o aluno que está fazendo um concurso público, ele tem que saber esses dois nomezinhos, porque pode ser que o camarada te derrube numa questão se a resposta for zeugma e você meramente estiver procurando por elipse, e vai que ele não coloca, de sacanagem. Mas você, candidato esperto que só, já sabe o que significam as duas palavras. Agora vem aqui comigo. Como processo gramatical, a elipse provoca que um referente passe a ser designado por um só dos termos de sua designação, o que pode levar a casos de derivação imprópria, como bem aponta. Então aqui, ó, o telefone celular. Na verdade, a gente sempre fala no nosso dia a dia o celular. E olha o que eu estou utilizando aqui, uma elipse, porque a princípio era o telefone celular. Mas por um processo até de economia linguística, a gente fala o celular. Aqui, o dente canino. A gente fala o canino, mas é o dente canino. Então, ó, a omissão da palavra dente. Depois, eu tenho a igreja catedral. Mas a gente não fala assim. A gente fala a catedral. E olha o que eu omiti, a palavra igreja. Nós falamos o micro. Mas é o microcomputador?
e eu omiti a palavra computador, eu falo o abaixo assinado, mas na verdade é o documento abaixo assinado. Eu digo a circular, mas é a carta circular. Eu digo o representante, mas é o membro representante. Eu digo a esferográfica, mas é a caneta esferográfica. E eu digo um documentário, mas é um filme documentário. Então, meus queridos, isso daqui é elipse. Ela omite um termo que ainda não apareceu na frase, mas que deveria, por exemplo, estar ali, se nós empregássemos a estrutura como ela surgiu. Beleza? Agora, além disso, em alguns casos, a elipse de um termo pode provocar o aparecimento de um novo gênero para o termo sobrevivente de uma expressão, como é o caso de a rádio. Elipse de emissora. Então, olha só, ao invés de eu falar emissora, a emissora de rádio, eu falo a rádio. O América, elipse de quê? De time. É o time América, mas a gente não fala o América, a gente fala o América, a gente fala o Flamengo, a gente fala o Fluminense, a gente fala o Botafogo, a gente não fala o time. A Rio-Niterói, eu tenho elipse da ponte, porque é a ponte Rio-Niterói, mas se você reparar, até os jornalistas mesmo falam a Rio-Niterói, mas é a ponte Rio-Niterói. O fila, elipse de quê? De cão, porque é o cão fila. E eu tenho o caixa, mas na verdade é o funcionário da caixa. Quando a gente vai ao mercado, eu vou ali, eu vou no caixa que está ali. E a gente praticamente coisifica aquele ser humano que trabalha de caixa. E eu falei aqui agora, dessa coisificação, isso é um processo natural. Eu vou ali no caixa. Coitado, ele é um funcionário. Mas a gente, não parece uma coisificação? É porque eu fiz o quê? Uma elipse. Tranquilo? Agora, imagina o seguinte. Eu coloco, comemos o bolo. E aí vamos supor que o camarada trabalha aqui um processo não só de tipos de sujeito, não só de coesão, mas um processo de figura de linguagem. Comemos o bolo. O que ficou omitido? Nós. Então, se a gente fosse pensar numa estrutura, eu diria que é uma elipse, porque eu omiti a palavra nós, que não apareceu ainda na frase. Mas se eu escrevesse, nós comemos o bolo e bebemos o suco, o que eu omiti aqui? Eu omiti o nós. E o nós que ficou omitido aqui, não já apareceu na frase? Já apareceu na frase. E se ele já apareceu na frase, aqui eu não tenho mais simplesmente uma elipse, eu tenho um zeugma. Show de bola? Então vamos lá. Diante disso, dá para a gente brincar agora com outro processo, que nem sempre é tão bem entendido pelos alunos. Olha aqui, eu tenho o que a gente chama de pleonasmo. Figura caracterizada pela repetição de um termo na mesma função sintática. Então, olha só. As bonecas, eu as dei para as meninas. Esse as aqui, está repetindo a estrutura bonecas. Então, olha só. O termo as é pleonástico, pois repete na mesma função objeto direto o termo anterior bonecas. Tranquilão? Porque, eu as dei para as meninas. Mas veja bem, também é denominado pleonasmo no caso da repetição do mesmo significado por dois significantes diferentes no mesmo sintagma. Olha aqui, descer para baixo, prever antecipadamente, entrar para dentro. Nesse caso, a figura é denominada pleonasmo vicioso. Só que aí se liga só. Aqui, na verdade,
Nós não estamos trabalhando simplesmente uma figura. Eu estou trabalhando um vício de linguagem. Porque o pleonasmo, enquanto figura de linguagem, vamos pensar. O pleonasmo, enquanto figura de linguagem, é a repetição de um termo ou de uma ideia para enfatizar. Então eu digo, professor, eu o sou. Eu digo que Pedro olhou Jocasta com olhos de paixão. Então eu estou repetindo termos e ideias, sempre com o sentido de enfatizar. Agora, quando eu trabalho o pleonasmo vicioso, na verdade, isso é um vício da linguagem. É a chamada repetição desnecessária, que é o entrar para dentro, o sair para fora, o subir para cima, o descer para baixo, hemorragia de sangue, elo de ligação. Tudo isso é pleonasmo vicioso. Tranquilo? Olha a próxima aí, meu companheiro. Algumas dessas repetições podem ter valor estilístico e não correspondem a problemas de construção. Assim, ao dizermos, eu vi com estes olhos, o autor do enunciado pode estar tentando dar ênfase ao fato de ter visto algo que pode testemunhar com certeza. A verdade é, meu companheiro, que o pleonasmo é uma figura de linguagem, que é a repetição de um termo ou de uma ideia com o sentido de enfatizar. É um processo estilístico. Agora, o pleonasmo vicioso é um vício de linguagem. Então, é a famosa repetição desnecessária realmente, como a gente já disse aqui agora, tá? Então, vamos lá. Anacoluto, o nome mais feio de todas as figuras. Quando eu era aluno, eu lembro da primeira aula, mas da primeira aula que eu tive de literatura no pré-vestibular. E o professor escreveu no quadro Anacoluto. Ele explicou, e eu não entendi nada. Eu falei, caraca, eu sou muito burro. Eu pensei na hora, né? Hoje eu já sei que eu não era muito burro. É porque o estudo na época era um estudo muito tradicional. Então o camarada talvez naquele momento não conseguiu me atingir através de uma analogia, através de uma reflexão mais adequada ao meu momento. Se eu já era, né, se eu já sou antigo, imagine ele. Aí vem comigo, o que é o Anacoluto? Vai ser uma figura caracterizada pela interrupção de uma frase, de tal modo que um termo fica sem função sintática. E aí a frase é escrota. Essa é a verdade, essa é a palavra. Você olha e fala, meu Deus do céu, mas o que isso significa? É por isso que eu não estava entendendo quando eu era moleque. Olha aqui comigo. As meninas, é impossível entregar-lhes os prêmios. Nesse caso, o termo sublinhado não se encaixa sintaticamente na frase seguinte, daí ser considerado um anacoluto. Se o termo sublinhado estivesse grafado com um acento grave, as meninas, teríamos um pleonasmo no pronome, no elemento lhes. Como assim, Sidney? Vamos lá. Repete isso daí para mim, faça com que eu entenda. Tá vendo isso daqui, ó? Olha essa estrutura de forma separada. Aí eu digo assim, ó, é impossível entregar-lhes os prêmios. Nesse contexto, quem entrega alguma coisa a alguém. Então, ó, nesse contexto, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. E ele vai pedir um objeto direto, que foi a coisa que ele entregou, e um objeto indireto, que foi a quem ele entregou. Se ele tivesse colocado uma crase aqui, na verdade um acento grave indicativo do fenômeno de crase, como a gente disse aqui, eu teria um pleonasmo, que era para dar uma enfatizada no elemento aqui, ó, as meninas, como se eu fosse entregar os prêmios às meninas. Mas sem a crase, olha como é que fica muito louco. As meninas, vírgula. As meninas? Quem são essas meninas? É as meninas. Cortei.
Ah, é sujeito? Não, não pode ser sujeito, separado, com vírgula. Então fica um termo sem função. Não tem como eu classificar aquela função. E aí é muito doido. Eu chamo isso de anacoluto. Isso é esquisito, eu sei. Mas de vez em quando cai aí nas provas. Principalmente provas de vestibular. Vira e mexe cai aí uma estrutura de anacoluto. Principalmente quando eles vão brincar com algumas estruturas como poemas. De vez em quando cai um anacoluto aí meio louco. Tranquilo? Agora vem aqui comigo. Hipérbato. O hipérbato é uma figura caracterizada pela inversão de termos na ordem direta. Então eu digo assim, ó, os bons que nos trazem boas novas ventos. Caraca, na verdade, essa inversão aqui no termo da ordem direta deveria estar os bons ventos que nos trazem boas novas. Fica também estranho. Por que fica estranho? Porque o normal é utilizar o sistema da ordem direta. Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Então eu sei que o anacoluto é quando uma estrutura fica completamente sem função. E o hipérbado é quando eu começo a fazer as inversões das estruturas linguísticas. E se eu estou fazendo uma inversão, se eu estou usando uma ordem indireta, é porque eu estou transgredindo a ordem direta, que é sujeito, verbo e complemento. Olha a próxima aqui. Assíndeto e polissíndeto. Quando temos uma enumeração, ela pode ser feita de 3 modos distintos. Primeiro, ela comprou bananas, vírgula, peras e abacate. Depois, ela comprou bananas, vírgula. Ficou feio demais. Olha só, ela comprou, vírgula, bananas, vírgula, peras, vírgula, abacate. Depois eu tenho, ela comprou bananas e peras e abacate. A primeira frase, nada tem de diferente segundo a construção da frase portuguesa, mas a segunda omite a conjunção e no último elemento, provocando com isso uma valorização global do que foi comprado. E aí eu tenho o assíndeto. Enquanto na terceira há a repetição da conjunção e, polissíndeto, causando a valorização individual de cada produto adquirido. Então, olha só, na primeira, quando eu não tenho o conectivo e eu chamo de assíndeto, eu faço uma valorização global. E na situação que eu fico repetindo o conectivo, o e, eu faço uma valorização individual. É só perceber. Ela comprou bananas, peras, abacates. Eu digo, ela comprou bananas e peras e abacate. Então eu acabo valorizando cada termo que tem ali. É por isso que a gente acaba utilizando essas estruturas. Mas basta você que está em casa saber que ao não colocar o conectivo, eu tenho um assíndeto. E ao colocar o conectivo, eu tenho o polissíndeto. Eu vou lembrar de quem agora? Eu vou lembrar das conjunções. O que é o síndeto? É o conectivo, é aquele elemento que faz a ligação. Muitas das vezes é a nossa conjunção. Aqui está evidenciado através do termo e. O termo e é o meu síndeto, é o meu conectivo. Quando eu ponho assíndeto, é porque eu estou negando, então não tem nada. Agora, quando eu ponho poli, é porque eu tenho muitos. Então, se eu não tenho nenhum conectivo, se eu só tenho vírgulas, eu tenho assíndeto. Se eu coloco vários conectivos, aí eu tenho muitos polissíndetos. Tranquilo? Beleza? Olha uma estrutura agora deveras importante e interessante. É o que chamamos de silepse. Esta figura corresponde à concordância ideológica. Isso aqui é bacana. Quando você vai fazer uma análise de discurso, com certeza as concordâncias ideológicas aparecem. E se você fizer uma boa prova, for um bom texto, pode ser que isso apareça também. Então,
Se você pegar o concurso público, você pode encarar isso no concurso público e também pode encarar isso num concurso militar e também pode encarar isso num concurso de vestibular. A silepse, a concordância ideológica, é algo que a gente utiliza o tempo todo, principalmente em textos jornalísticos, como revistas que são voltadas para o ambiente político e por aí vai. Então, quando eu faço uma concordância ideológica, o que eu tenho? Eu tenho a concordância que é realizada com o sentido da palavra ou com a ideia que expressam em um lugar de ser feita com a sua forma gramatical. A silepse apresenta 3 tipos distintos. Então, a primeira coisa, eu tenho a silepse de número. Olha aqui, o pessoal, ainda que tardiamente, chegaram bem. Como assim uma silepse de número? Tá vendo o pessoal? Tá no singular, não tá no singular? Então o verbo deveria estar o quê? No singular. Eu deveria ter dito, o pessoal, ainda que tardiamente, chegou bem. Mas eu estou fazendo uma silepse de número, uma concordância ideológica, porque apesar de pessoal estar no singular, eu estou remetendo a uma coletividade. Então, o pessoal, a galera, chegaram bem, para mostrar que são mais pessoas, que são muitas pessoas. Eu tenho também a silepse de gênero, muito interessante para a gente, ó. A criança apresentou-se muito bem vestido. Eu tenho a criança, e se eu falo que ela se apresentou bem vestido, o que eu tenho aí? Com certeza essa criança é um menino. Se eu colocasse bem vestida, talvez eu não soubesse. Né? É criança o quê? É bem vestida? Não. Se eu coloco bem vestida, é porque é mulher. Se eu coloquei bem vestido, é porque é homem. Já que criança não tem a distinção de gênero. Como criança não tem a distinção de gênero, eu tenho que, em algum momento da frase, mostrar se essa criança é homem ou é mulher. E aí, no resto da frase, eu acabo mostrando através de uma silepse de gênero, através de uma concordância ideológica. E eu tenho a silepse de pessoa. Essa daqui cai bastante em provas. O camarada coloca, os vestibulandos somos muito preocupados. Eu consigo perceber a relação do enunciador com o texto, do emissor. Então, quando o camarada coloca os vestibulandos somos muito preocupados, ele se coloca como participante desse processo. Ele está mostrando que ele também é o quê? Vestibulando. Se ele fosse um jornalista, por exemplo, falando dos vestibulandos, ele iria falar, os vestibulandos são muito preocupados. E não somos. Quando coloca somos, é porque ele também, o enunciador da frase, também participa deste processo. E aí eu tenho uma concordância ideológica que eu chamo de silepse de pessoa. A silepse de pessoa e a silepse de gênero são bem mais agradáveis para o meu entender, por exemplo. Tranquilo? Agora, a gente vai trabalhar a anáfora. Você deve estar pensando, Sidney, eu lembro desse processo quando eu estudei a coesão textual. Realmente, nós estudamos a coesão textual. E na coesão textual, a anáfora era um processo de referência a termo anterior. Na relação de figuras de linguagem, essa figura consiste na repetição inicial numa frase ou verso do mesmo vocábulo. Então, olha aqui. Deus é força. Deus é luz. Deus é poder. Enquanto processo coesivo, nós evitamos essas repetições através da anáfora, através de referências a termos anteriores. Aqui, na figura de linguagem, a anáfora é exatamente a repetição dos termos. Cuidado para não confundir com polissíndeto. É só entender. Polissíndeto é a repetição dos síndetos, dos conectivos. Aqui na anáfora eu tenho a repetição de palavras, a repetição das estruturas. Tranquilo? Belezinha? E aí agora a gente vai começar a brincar com algo bem mais gostosinho. Vem aqui comigo.
Quando eu falo em figuras de linguagem, as figuras mais interessantes são as de pensamento. E se elas são as mais interessantes, elas costumam cair demasiadamente em provas. A primeira que a gente vai estudar aqui é a antítese. Figura caracterizada pelo emprego de palavras de sentido oposto. E por que ela é de sentido oposto? Eu tenho tese, que significa opinião. E eu tenho ante, que significa contrário, oposto. Então, é oposto à opinião. É por isso que eu trabalho sempre lados opostos. Subiu aos céus, desceu aos infernos. O bem e o mal, o branco e o preto. Eu tenho tudo relacionado a fatores opostos na figura antítese. Agora aqui, eu tenho o eufemismo, figura característica, figura que caracteriza a atenuação de um pensamento desagradável. Olha o exemplo aqui. Judas pensou em pôr termo à vida, arrependido do que fizera. Ele pensou em se matar, essa é a verdade. E aí eu amenizei, eu não, a pessoa que escreveu aqui, amenizou a ideia. Ao invés de colocar o camarada ia se matar, colocou que ele ia dar, que ele ia pôr termo à vida. Depois, o aluno não era muito inteligente. Para não dizer burro, porque ia ser desagradável. Então, aqui, o cara vai e coloca, o aluno não era muito inteligente. Essa frase ficou péssima. Até mesmo porque, se a gente parar para pensar, a própria palavra aluno é uma palavra extremamente negativa. Eu tenho aluno e estudante. Estudante é aquele que estuda. Você, por exemplo, concurseiro, você é estudante. Porque você está o tempo todo estudando. Aluno é aquele apenas que assiste a aula. Ele é passivo. Sem contar na própria origem da etimologia. Luno significa luz e a é a negação. Então, aluno é um ser sem luz, um ser das trevas. E o professor viria para dar a luz do conhecimento a esse cara. Mas você, concurseiro, que está aí agora, escutando, esse bobão aqui falando, você com certeza é um estudante. Porque você estuda, cria o hábito, tem uma rotina, tem toda uma organização para estudar, para prestar concurso. Tranquilo? Agora, vamos continuar. Olha a próxima aí. Eu tenho a gradação. Figura que corresponde a uma sequência de palavras de força crescente ou decrescente. Olha a primeira. Vai, corre, voa, nos vinga. Isso daqui, foi crescendo, crescendo. Olha a segunda. Era somente um sopro, uma sombra, um nada. Foi diminuindo. Então, a primeira foi crescente, a segunda, decrescente. Olha a próxima figura. Hipérbole. Cai bastante em provas também. Figura caracterizada por um exagero favorável ou desfavorável que destaca uma ideia, muito comum na linguagem publicitária e na linguagem corrente, onde algumas hipérboles são bastante frequentes, como morrer de rir. Você não está morrendo, olha que exagerado você é. Molhado até os ossos, caraca, isso é praticamente impossível. Os rios eram formados do sangue dos heróis mortos na batalha. Então, gente, isso daqui é completo exagero. Então, se eu exagero, eu utilizo a hipérbole. Tranquilo? Fala, caraca, fulano falou 1000 mentiras. Pô, isso aí pode ser verdade, se for contabilizando. Agora, isso daqui, trabalhei com exagero. Apareceu bem claro o exagero na frase, na estrutura. Pode ter certeza, é hipérbole. Beleza? Tranquilinho? Olha a próxima aí. A próxima a gente chama de prosopopeia ou personificação. Figura caracterizada pela atribuição de uma propriedade de um ser vivo, ser humano ou animal, a um ser abstrato ou concreto inanimado. É atribuir vida a seres inanimados. Então, olha aqui. O sentimento da universidade é de frustração. Olha o que aconteceu aqui.
É óbvio que quem é que está frustrado? São as pessoas. Mas a gente pega e aumenta isso daqui. A gente diz que o sentimento da universidade é de frustração. Mas a universidade tem como ter um sentimento humano? Não. Então isso é uma prosopopeia ou uma personificação, porque eu estou atribuindo vida a um ser inanimado. Olha a outra. A chuva lamenta a morte do artista. A gente faz isso o tempo todo. Ah, tá chovendo? É o céu que está chorando. Esse tipo de coisa. Gente, aqui eu estou trabalhando personificação. Próximo. Paradoxo oxímoro. Oxímoro. Esta figura consiste na reunião, quer dizer, na união de dois vocábulos ou expressões cujo sentido se torna incompatível. Esta claridade obscura que cai sobre a paisagem. Esta claridade obscura, olha a outra, a voz do silêncio. E aí eu vou fazer um adendo, meu companheiro. Quando eu falo em antítese e paradoxo, é comum os alunos confundirem, porque eles vão pensar em valores de oposição nas duas estruturas. Mas a primeira, antítese, como eu já disse a vocês, aquilo que é oposto à tese, à opinião, à ideia, aqui sim eu trabalho com oposição. Lados opostos, como eu falei, o bem e o mal, o céu, o inferno, o doce, o azedo, tudo isso é antítese. Agora, o paradoxo, doxo vem de doxia, que também significa opinião, na verdade é uma lei. E o para é aquilo que é paralelo. Tá vendo? Aqui não é mais o que é o oposto, aqui é o que é paralelo à opinião. É paralelo à lei. Então, se é paralelo, não atinge a lei. Então, isso é algo que é impossível. No exemplo que a gente trabalhou aí, eu tinha a claridade obscura. Se é claro, tem como ser obscuro? Eu disse a voz do silêncio. Se está silêncio, tem como ter voz? Geralmente, as provas gostam daquela musiquinha do Renato Russo. Musiquinha não, né? Porque é uma música muito maneira. Falei musiquinha só pelo modo de falar. Monte Castelo, em que ele faz uma brincadeira, ele faz uma intertextualidade com a Bíblia e com o soneto do Camões. Que ele começa, dizendo, ainda que falasse a língua dos homens, ainda que falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. E aí depois ele parte para brincar com o soneto do Camões. E aí ele diz, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Como é que eu posso ter uma dor que desatina sem doer? Isso é impossível, isso é um paradoxo. A música do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bananada de goiaba, goiabada de marmelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Como é que eu posso ter uma bananada de goiaba, uma goiabada de marmelo? Isso é impossível. Então, se é impossível, se não é um mero oposto, eu tenho um paradoxo. Show de bola, meu parceiro? Então, vamos lá, ó. Continuando essa brincadeira, agora nós vamos trabalhar outras figuras aqui de linguagem. A próxima é a perífrase, figura que consiste em expressar por um grupo de palavras o que poderia ser dito em uma só. Não tem, fulano fez uma perífrase, vem aqui comigo. A sétima arte é o cinema. Podia ter dito só o cinema, mas foi dito a sétima arte, que eu quero tirar onda, é claro. Agora aqui, o quinto poder. Quem é o quinto poder? É a imprensa. Isso daqui é para tirar uma onda, é para mostrar que eu tenho um conhecimento de mundo do caramba. É para isso que serve. Agora aqui, eu tenho a ironia. Sidney,
Dá outro exemplo aí de perífrase, porque essa daí tá puxada demais para mim, porque eu não estou lendo muito não. A rainha dos baixinhos. É a Xuxa. Isso é perífrase. É quando eu utilizo mais de uma palavra para significar um único termo. O rei do futebol. Pelé. Pronto. Isso é perífrase. Tranquilo? Agora vem aqui comigo. Ironia. Esta figura consiste em empregar determinada palavra ou expressão em sentido oposto ao seu sentido habitual. Na verdade, eu estou dizendo uma coisa, mas eu queria dizer outra. Então aqui, ó, esse menino que acaba de arranhar meu carro é muito bem educado. Eu queria dizer que ele é uma peste. E eu fui o quê? Irônico. O lutador de sumô geralmente é bem magrinho. Caraca, tô sendo muito irônico. O lutador de sumô ele é o quê? Ele é gordo pra caramba. A ironia consiste sempre em dizer algo, mas na verdade eu estou querendo dizer outra coisa. Imagina, eu marco com você meio-dia, né? Promoção do LAC, um almoço com o professor Sidney Martins. Aí eu marco com você meio-dia. Dá meio-dia e 10, meio-dia e 20, meio-dia e meia, meio-dia e 40. Dá 2 horas da tarde. Aí você chega. Aí eu falo assim, pô, legal que você chegou na hora mesmo, hein? Fui irônico. Deu, sei lá, combinei não, né? Você fez uma prova, né? Fez uma prova. Aí você tirou 0 na prova. Aí eu falo assim para você, pô, estudou mesmo, hein? Isso é ser irônico. Agora, ironia é complicado hoje em dia no nosso dia a dia, né? Mantém o respeito, ó. Os dentes mantêm. Como é que é? O respeito mantém os dentes no lugar, né? Marcelo D2 já dizia. Então fica ligado, ó. Cuidado com esse negócio de ironia aí no dia a dia, hein? Isso não é muito bom, não. Ó. Vem aqui comigo agora, ó. Diante disso, a gente vai trabalhar as figuras de palavras. Então, meu companheiro, da mesma forma que as figuras de pensamento tinham importância, as figuras de palavras também vão ter muita importância. E aí é o seguinte. Eu disse que a figura de pensamento tinha uma importância grande, mas a figura da palavra vai ter uma importância maior ainda, porque aqui agora é que eu vou trabalhar a metáfora. Mas olha só a importância da metáfora. Ela é a origem de todas as figuras. Então vem aqui comigo. Primeira, comparação. Essa figura consiste em considerar um conjunto de objetos para procurar suas semelhanças e diferenças. Uma comparação completa compreende, né, 4 elementos: termo real, termo figurado, conector e o ponto de comparação. Nossa Senhora! Pensei que era mais fácil, Sidney. Então vem aqui comigo, ó. Assim, na frase, Heitor é forte como um touro. Heitor é o termo real. Touro é o termo figurado. Como é o conector. E forte é o ponto de comparação. Então, meu companheiro, quando eu digo Heitor é forte como um touro, está muito na cara que eu fiz uma comparação. Agora, por que eu comecei mostrando tudo isso daqui? Porque a metáfora, ela é trabalhada em cima de uma associação. A metáfora é a associação de 2 termos distintos. Ela parece uma comparação, mas ela não é uma comparação. Afinal de contas, ela é uma metáfora. Então, eu poderia dizer que a metáfora é uma comparação sem o nexo comparativo como. Tranquilo? Então vamos dar uma olhada aqui agora na metáfora e daqui a pouco a gente compara as duas. Metáfora é uma espécie de comparação abreviada em que o conector não aparece expresso. Heitor é um touro, com os mesmos elementos da comparação. A metáfora aproxima 2 realidades distintas. Trata-se da substituição de um termo normal por um termo, por um outro pertencente a um campo semântico diferente, mas com semelhanças possíveis. A metáfora pode apresentar elementos implícitos e algumas vezes pode assumir a forma de uma perífrase, a pérola das Antilhas, o Haiti.
Então, meu companheiro, aqui é o seguinte, eu tenho a metáfora e eu tenho a comparação. A metáfora, ela tende a ser uma comparação, porque ela, na verdade, é uma associação entre termos distintos, diferentes. Então, ela vai ser, na verdade, uma comparação sem o nexo comparativo como. Então, eu digo assim, ó, Pedro é um porco. Pô, o camarada é um porco, parceiro, um porco. Não toma banho, é nojento, coisa e tal, e por aí vai. Agora, comparação tem o nexo comparativo como? Então, coloca assim, Pedro come como um porco. Sem contar que agora eu direcionei para a situação. Então, Pedro come como um porco. Então, aqui, ó o nexo comparativo como. Então, essa é a diferença da comparação para a metáfora. Tranquilo? Agora, vamos lá. Diante disso, vamos trabalhar uma figura que, para mim, particularmente, é extremamente bacana para ser estudada. E as provas abordam isso daqui de um jeito bem interessante, porque ela é uma figura de linguagem interessante, é a metonímia. Já que a metáfora trabalha a associação de termos distintos, a metonímia ela vai consistir num processo de substituição. Vamos ver como é que ela funciona aqui, ó. É uma construção na qual se expressa um conceito por meio de um termo que designa um outro conceito que está unido a ele por uma relação necessária. A causa pelo efeito, o continente pelo conteúdo, o signo pela coisa significada, o autor pela obra, o local pelo produto, etc. A metonímia consiste na substituição de um nome, de um objeto, pelo nome de um outro, com o qual está em relação. Tais relações podem ser, olha só meu parceiro, resumindo, a metáfora é um processo de substituição, em que nós podemos ter a substituição do todo pela parte. O Brasil participará da Copa do Mundo. Olha que bonito. Eu tenho a parte pelo todo, todos procuram um teto onde morar. Na verdade, todo mundo procura uma casa. O efeito pela causa, respeite ao menos meus cabelos brancos. A causa pelo efeito tem uma mão boba. Uma mão boba não, né? Olha, eu pensando sacanagem aqui, ó. Tem uma mão boa, quer dizer, tem uma boa mão para os doces. No que eu estaria pensando agora? Estou sozinho na sala, gente. Vamos lá, ó. O autor pela obra. Roubaram um Portinari do museu. Geralmente, quando a gente fala do autor pela obra, a gente tem o hábito de fazer isso no nosso dia a dia e nem perceber como está tão próximo a nós. A gente fala assim, eu li hoje o Machado de Assis. Eu li Guimarães Rosa. Pô, não li o Machado de Assis em braille, né? Passei a mão dele lá e fiquei lendo. Eu li o livro do Machado de Assis. Isso é uma metonímia em que eu substituí o autor pela obra. O lugar pelo produto. Bebeu 2 garrafas de Paraty. 2 garrafas de Paraty. Eu tenho também o continente pelo conteúdo. Comeu 2 pratos de feijoada. Eu não comi 2 pratos, eu comi a feijoada. O símbolo pelo simbolizado. Inácio sempre foi atraído pela cruz, ou seja, por essa coisa cristã que nos une diante aí de várias religiões, ou pelo menos do processo cristão. Não vou nem entrar nessa seara, que isso daqui não é para a gente discutir isso. Agora, que ficou bem claro que a gente faz essa substituição o tempo todo, mas é o tempo todo. Só para vocês terem noção, eu já mencionei aqui da hipérbole, e a gente no texto colocou que a hipérbole vira e mexe é utilizada em momentos de propaganda, por exemplo, porque é
para exagerar mesmo, é para chamar atenção e por aí vai. Mas a metonímia, ela acaba sendo utilizada também nas propagandas, porque nós aceitamos tanto aquela propaganda que ela já virou algo natural para a gente. Você vai, por exemplo, a uma padariazinha, sei lá, uma banca de jornal, uma barraquinha, e você pede um chiclete. Mas não é chiclete, é uma goma de mascar. Você vai aos mesmos locais e pede uma Coca-Cola, mas você, na verdade, está pedindo um refrigerante de cola. É assim que funciona. Você vai ao mercado e você compra Bombril, mas você não está comprando Bombril, né? Você está comprando a marca, porque o que você está comprando, na verdade, é a palha de aço. E isso tudo é metonímia, processos de substituição. Tranquilo? Produto pela marca. Olha aqui, sinestesia. Essa é sinistra, então presta atenção, ó. Essa figura consiste na utilização simultânea de palavras que representam sensações diferentes. Um som da pesada, um perfume doce. Então, repara, um som, audição, pesada. Algo que eu talvez sentiria, se é pesado, no tato. Um perfume doce. O perfume eu sinto no olfato. Ó. E o doce eu sinto no paladar. Eu acho que não ficou muito legal essa representação que eu fiz agora da língua. Gente, foi só para mostrar a língua, tá? Parece até o cara do Kiss, né? Esquece isso, ficou ridículo. Vem aqui comigo, ó. Figuras de harmonia ou figuras sonoras agora. Gente, aliteração. Figura que consiste na utilização de palavras que possuem o mesmo fonema consonantal. Então vem aqui comigo. Já, em torno, à tarde se entorna. Outro. Atordoar o ar que arde. Caramba! Então, eu vou pegando estruturas. Essa daqui, então, ficou muito clara, ó. Atordoar o ar que arde. Aqui, ó. Já em torno, à tarde se entorna. Ó. Em torno, à tarde se entorna. Então, isso daqui é a aliteração, que consiste na utilização de palavras que possuem o mesmo fonema consonantal. Então, aqui, ó, eu estou trabalhando com um N o tempo todo. E aqui, eu trabalhei com um R o tempo todo. Isso daqui é uma aliteração. Agora, assonância. Figura que consiste na utilização de palavras com o mesmo fonema vocálico. Então, antes era consoante, e agora é vocálico. Formas brancas, alvas, formas claras. Eu tenho aqui, ó, formas brancas, alvas, formas claras. Então, a aliteração é a repetição das consoantes e a assonância é a repetição das vogais ali na estrutura. Gente, isso daqui é galho fraco em concurso público. Agora, olha a próxima aí. Paranomásia. Nome feio de caramba, né? Vem aqui comigo, ó. Ocorre quando se aproximam palavras de sons parecidos. Quem vê um fruto, não vê um furto. Eu tenho fruto e furto. E elas são, parecidas no som, na prosódia. A isso eu dou o nome de paranomásia. Depois eu tenho a onomatopeia, que consiste no emprego de palavra ou expressão que sugerem som natural de algo. Passava com o chape-chape das sandálias. Chape-chape, aquele
né, quando você vai andando e vai fazendo chap, 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 chap. Mas eu tenho a onomatopeia com ping-pong também, ó. Estou jogando ping-pong, ó. Aí eu digo ping-pong, ping-pong. Mas não faz esse barulho de verdade. Mas a gente assimila assim. O cachorro, au, au. Isso é onomatopeia. Eu estou tentando representar o quê? Estou tentando representar o som de algo natural. Mas o cachorro ele não faz au-au. Ele faz au-au para a gente que está aqui no Brasil. Em outros locais deve ser outra coisa. Aliás, eu tenho praticamente certeza que é outra coisa. Agora, isso daqui é a representação do som na escrita. Zum, zum, tic-tac, por aí vai. Às vezes as pessoas chamam de onomatopeia ou reduplicação. Tranquilo? Então vamos lá. Agora vamos brincar um pouquinho. Olha esse primeiro exercício que a gente tem aqui. Você vai fazer o seguinte. Você vai tentar explicar esses termos sublinhados. Primeiro vamos dar uma olhada no comando da questão. Olha aqui, ó. Explique a relação de semelhança sobre a qual se construíram as metáforas. Então, se a metáfora é algo bem natural para a gente, vai ser sempre a associação de dois termos distintos, como, por exemplo, se eu disse que a Clara é uma flor de menina, eu estou fazendo ali uma associação entre a Clara e a flor, que é para dizer que é bonita, que é simpática, que é delicada, que é cheirosa e por aí vai. Da mesma forma que eu falei que o Pedro era um porco, que é para fazer a associação de tudo que tem de ruim no porco relacionado ao Pedro. Aqui agora a gente vai tentar perceber quais são os processos que foram construídos para poder formar a metáfora através dos pontos de semelhança. Então, olha essa primeira frase. Os catadores de papel são triste paisagem. Então, pare e pensa. Por que alguém falaria que o catador de papel é uma triste paisagem? Ele está trabalhando em cima dessa profissão do cara. E dizendo, de certa forma, que é uma profissão, né? Tadinho, né? Vamos falar. Uma profissão sem valor. Triste paisagem, né? Uma profissão que não tem o menor valor. É isso que ele quis dizer. Não foi eu que produzi a frase não, tá? Era um trabalho. Agora aqui. Teu sorriso é uma aurora. Olha só, uma aurora. Uma coisa que brilha, uma coisa bonita. É isso que a gente está trabalhando. Então, matei aqui também. Olha o próximo. O hipopótamo é um bruto sapatão afogado. Caraca, um sapatão afogado. Como é que é o hipopótamo? O hipopótamo é aquela coisa grande e cinza, não é? Então ele é um sapatão, ele é grande. E ele está o quê? Afogado. Então tu pensa aquele hipopótamo, aquela coisa, aquele sapato afogado, então aquela coisa cinzenta, grande. É essa associação que ele está fazendo. Olha aqui, esse vendedor de carros é uma raposa. Poxa, quando a gente utiliza raposa para falar sobre alguém, a gente quer dizer que ele é o quê? Que ele é esperto. Esperto, pô, fulano é uma raposa. Não vou falar, né? Eu ia falar que o Aécio Neves é uma raposa. O cara é esperto pra caramba. Agora aqui, ó. Seu mau humor é chuva de verão. Caraca, meu irmão, aquela coisa que vem de pancada. Como é que é a chuva de verão? Ele vem, ó, para arrebentar, não é aquela chuvinha fininha não, meu parceiro, é aquela chuva forte, aquele pancadão. Então, ó, o mau humor, chuva de verão. Olha aqui, meu novo apartamento é uma caixa de fósforos. Como é que é a caixa de fósforos, meu parceiro? É pequena. Então, o apartamento, ó, meu novo apartamento é uma caixa de fósforo, é pequenininho. Nosso relacionamento é um mar de rosas. Oh, que maravilha, é uma coisa gostosa de se viver. Entenderam como é que funciona? Então, diante disso, meu companheiro, testa aí, ó. Olha o nosso segundo bloco de exercícios. E tenta por conta própria resolver essas questões. Aí o que você vai fazer? O que você vai fazer se você é esperto? O primeiro momento eu fiz contigo. Beleza. Até mesmo porque você vai ficar aí um tempão, caraca, o que o Sidney está querendo agora? Então agora você vai dar pause, vai pegar esse teu material que você tem aí e vai resolver essa questão. Depois é que você vai acompanhar a correção, tá? E não vale roubar. Se roubar, papai do céu castiga. Então vem aqui comigo, ó. Identifique as figuras usadas nas frases abaixo. Já fez? Então vem comigo. O bonde passa cheio de pernas.
Se você lembrar, né? Pernas brancas, pretas, amarelas. Mas quando ele fala ali que o bonde passa cheio de pernas, ele está falando que o bonde passa cheio de quê? De pessoas. Então ele usou uma parte do corpo humano para representar quem? As pessoas. Então eu fiz a utilização da parte pelo todo. Ou seja, eu tenho uma metonímia. Pode responder aí que você tem uma metonímia. Olha a outra. O gato é preguiçoso como uma segunda-feira. Então, por mais que você estivesse pensando, caraca, ele vai fazer uma metáfora, mas ele colocou o nexo comparativo como. Então, aqui eu tenho uma comparação. Agora, não fique pensando que o povo é nada. Não fique pensando que o povo é nada. Meu companheiro, responde aí para mim. Pare e pensa aí agora. Dá uma respondida aí rapidinho. Então responde aí para mim, ó. Não fique pensando que o povo é nada. O que eu tenho aqui? Uma metonímia, meu parceiro. E na próxima, olha aí. Uma coisa triste no fundo da sala. Me disseram que era Chopin. Então, mais uma vez, o que eu tenho aqui? Uma metonímia. Olha a próxima. Coitado do Durval, não foi feliz na prova. Ele se ferrou na prova. Então, o que eu fiz aqui? Eu amenizei a ideia. Então, eu tenho um eufemismo. Olha a próxima. Gastei rios de dinheiro no meu curso de computação. Ô, pessoa exagerada! Então, aqui eu tenho uma hipérbole. Olha a próxima. Os carros não andam, voam. Só pode ser uma personificação. Olha a próxima. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo, o meu destino é ser estar. Pô, eu gostei dessa. Ó. Então, ó, o vento beija, a onda lambe, o sol abraça. Então, meu companheiro, aqui com certeza eu também tenho uma personificação. Olha a próxima. O noivo da minha irmã pediu a mão dela em casamento. A mão. Na verdade, ele pediu a minha irmã em casamento. Mas olha só o que ele utilizou. Pediu a mão dela em casamento. Então, eu tenho uma metonímia. E olha essa agora. As pessoas vão e vêm. Entram e saem. Então, se vão e vêm, se entram e saem, são coisas opostas. Então, aqui eu tenho antítese. Meu companheiro, espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento e mostrar uma parte aí dessas figuras de linguagem, um pouquinho de exercício de fixação. Depois, num outro momento, quando você estiver aí trabalhando, fazendo, sei lá, o banco de questões, você vai visualizar isso como questões objetivas, coisa e tal. Agora era um momento para você poder enfatizar e ficar praticando um pouquinho, ficar dando uma leitura aí, né, fazendo uma leitura, sabe? Se pôr à margem, na verdade, a par dessa situação das figuras de linguagem, sabendo que hoje em dia você precisa ter essa noção para poder trabalhar o valor interpretativo. Então, imagina só, o camarada construiu aqui, como nessa frase aqui, em que o camarada fala que coitadinho do Durval, não foi feliz na prova. Se eu não consigo entender a intenção dessa frase,
Eu não consigo perceber a figura de linguagem, mas eu, na verdade, não consigo interpretar. Eu não consigo entender. Então, por isso, a figura de linguagem é importante para a gente. Porque, desta forma, entendendo que figura de linguagem tem ali, eu consigo interpretar a intenção da frase. Porque nem sempre a frase precisa vir no sentido denotativo. Ela pode vir no sentido conotativo, e quanto mais conotativa ela é, mais plural é esse texto. Tranquilo, meu companheiro? Então vamos lá, ó. Para ficar bonito, olha a mensagem aqui. Aquele que não luta para ter o futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. Olha que coisa feia, olha que chato. Essa é a verdade. Se você não luta, se você não batalha, parceiro, aceita aquilo que está vindo, que já está de bom tamanho. Não fica reclamando da vida, não. Ou vai à luta, ou para de reclamar. Então, se você lutar, com certeza você vai conseguir. E se você não lutou, parceiro, deixa de ser chato e aceita aquilo que está vindo, que Deus está te dando de mão beijada. Tranquilo? Essa é a verdade. Então, vamos lá, ó. Avalie aí a aula. Qualquer coisa, qualquer dúvida, quiser trocar uma ideia também, entre em contato comigo pelo Facebook, me adiciona. Eu não tenho WhatsApp, né? Deveria ter, né? Vamos começar aí uma campanha. Sidney, faça um WhatsApp. Mas eu não consigo ter o WhatsApp. Esse negócio aí ia acabar com a minha vida. Então, olha só, gente. É isso. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe, tá? Fica com Deus.